Pessoal, meu nome é Emerson Wallace, sou da cidade de Queimadas, sou nordestino e voto 22. E deixar bem claro para vocês que o motivo de votar em Bolsonaro não é pela pessoa de Bolsonaro, porque eu também não concordo com algumas coisas em relação ao que ele fala, em relação às atitudes dele. Mas quando eu coloco para pesar e analiso e pesquiso sobre Bolsonaro e o PT e Lula, eu vejo uma disparidade enorme quanto a isso. Dia 30 de outubro, a gente vai estar escolhendo o futuro do nosso país, vamos estar escolhendo o futuro dos nossos filhos e como isso vai ficar daqui a alguns anos. Eu quero citar para vocês o exemplo da Venezuela. Na década de 90, há 26 anos atrás, a Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina, autossuficiente em petróleo, e um governo levou o país à desgraça. Eu digo porque eu converso com alguns venezuelanos que hoje trabalham na região, na cidade de Campina Grande, em nossa região aqui, e a gente vê a tristeza no olhar deles quando eles começam a contar a história. Tudo o que aconteceu na Venezuela, tudo o que aconteceu em Cuba, nesses países ditatoriais, é bem parecido com o que está acontecendo conosco aqui. Por exemplo, a maior ferramenta de pesquisa que nós temos é o Google. Então é interessante que a gente pesquise antes de tomar qualquer decisão e qualquer atitude. Em 2005, o nosso país foi desarmado. Mesmo a população brasileira votando o referendo para que o nosso povo não fosse desarmado, o governo do PT, o governo Lula, desarmou nossa população. É o primeiro passo para que o país lá na frente venha se tornar uma ditadura. Como é que um povo desarmado vai se defender? Como é que o povo cubano, o povo venezuelano tem condições de lutar contra a ditadura que foi instalada lá nos países? O segundo passo, se vocês perceberem, deem um Google aí e pesquisem. No final do mandato de Lula, ele tentou passar um projeto no Congresso para regulamentar a mídia. No final do mandato de Dilma Rousseff, mais uma vez ela tentou aprovar um projeto para regulamentar a mídia. Quando a gente vê aqui, os ataques de Lula às igrejas, tem frase de Lula dizendo que é muito melhor incentivar um empresário para que ele alugue uma sala para um cinema do que para instalar igrejas. O fechamento das igrejas no período da pandemia. Se vocês pararem para analisar, um dos motivos para que o PT perdesse em 2018 foram as mídias sociais e as igrejas, que o povo cristão se levantou contra o PT. Então, é mais um motivo para que no seu plano de governo, se eleito for, tentar abafar as religiões, abafar o cristianismo, abafar as igrejas evangélicas, regulamentar a mídia. É tanto que ele não mostra. Por que é que Lula, por que é que o PT não mostra seu plano de governo? Não divulga o seu plano de governo. Então, pessoal, é muito complicada a situação que o país pode entrar se o PT votar o governo. Quando a gente vem para a questão econômica, em 2002, no início do governo do PT, nós tínhamos uma dívida pública de 800 bilhões, o que levou todo o histórico do país, construindo portos, infraestrutura, aeroportos. Nós tínhamos uma dívida de 800 bi. Em 2010, quando Lula sai, deixa o país com uma dívida de 1,6 trilhões. Deem um Google, pesquisem. Por favor, a irresponsabilidade do governo Lula, mesmo tendo um PIB triplicando, com os avanços das exportações, com o salto que o agro deu após o plano real, em 2010 o governo já estava gastando mais do que estava arrecadando. 2013 e 2014 nós tivemos retração de PIB de 3,1 e 3,7. Mesmo no meio da pandemia, com o mundo parado, nós tivemos uma retração de PIB de 4,1. 2013, 2014, 2015 foi anos de déficit econômico. Foram anos que nossas estatais deram bilhões de prejuízo. Então, gente, será que é correto a gente voltar a um passado que levou o nosso país a uma das maiores crises, uma das maiores recessões da história do nosso país?
onde o que mais se tinha era escândalos de corrupção, como o Mensalão, que estourou em 2005, como o Petrolão. Então, gente, quando a gente para avaliar a situação econômica do governo do PT, que a gente avalia hoje a situação econômica do nosso país, onde é o país com menor inflação, onde o mundo sofre com inflação por conta da pandemia, onde o nosso país é um dos países que mais gera emprego, é um país com mais potencial de crescimento de PIB. E quando a gente volta para as pautas que o PT defende, Lula diz abertamente em várias falas aí que defende que tem que legalizar o aborto, que pensa e fala em legalização de drogas. Vocês têm noção do que é os nossos filhos terem acesso à droga num posto de gasolina, num supermercado, lá na frente? Vocês têm noção do que é legalizar, a gente pagar a morte de uma vida que está ali dentro de um ventre? Porque se legalizar, somos nós, com os nossos impostos, que vamos pagar esse tipo de coisa. Então, gente, vamos pesar, vamos medir, porque é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos que estão em jogo. Sou nordestino, voto 22 e peço a vocês que analisem, pensem friamente para que a gente não cometa o erro que os venezuelanos cometeram há 26 anos atrás e hoje passam fome, tendo que fugir para outros países. Nós temos o exemplo da Argentina, nós temos o exemplo de Cuba. Quem era a Argentina, gente? Buenos Aires era considerada a Europa, né? A Europa das Américas. E hoje 50% da população já passa fome, já está em extrema miséria. Apesar das dificuldades, nós temos um auxílio Brasil hoje de R$600. Nós estamos gerando emprego. Então, gente, eu peço seriamente que analisem, que foquem e não vamos entregar o nosso Brasil a bandidos que querem voltar para a cena do crime. Lula só pôde ser candidato porque o STF, Fachin, que era cabo eleitoral de Dilma Rousseff e foi indicado por Dilma, anulou os processos dizendo que Curitiba não era para ter julgado Lula. E esses processos voltaram para o fórum, não lembro agora se foi Brasília ou foi São Paulo, mas esses estão lá para serem julgados de novo. Então não é inocente, tem provas, tem delações, tem devolução de dinheiro. Não vamos deixar esses bandidos voltarem à cena do crime. Aí eu pergunto a vocês, por que é que Lula não corta essas relações com Cuba, com Nicarágua, que persegue padres, com o governo de Maduro, quando é questionado nos debates? Porque existe um pacto entre esse povo de tornar a América um local comunista. É tanto que Lula, que o PT mandou bilhões e bilhões para esses países ditatoriais da América. Então, gente, vamos pensar direitinho. Se esse povo chegar, o Brasil é a maior potência. Se Lula voltar, vai fortalecer esses países ditatoriais, vão se fortalecer, vão ter o apoio da China. E para a implantação de uma ditadura comunista agora falta bem pouquinho. Por quê? Porque já tem o TSE com eles, já tem o STF com eles. Então falta pouco. Se nós elegermos esses corruptos mais uma vez, são os nossos filhos, nós vamos pagar no futuro bem próximo. Então muito obrigado.